A gente muda de assunto porque ontem nós falamos aqui no TJ Aparecida sobre as novas diretrizes para o uso de medicamentos como o GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras, agora para tratar obesidade crônica. Pela recomendação, esses procedimentos podem ser usados em adultos com obesidade, desde que acompanhados de dieta equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional. Mas a OMS é bem clara, medicamento sozinho não resolve. O uso deve fazer parte de uma estratégia completa e também de longo prazo para ser eficaz e seguro. E justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar com a doutora Andressa de Filippo, que é endocrinologista, para tentar explicar de forma clara, né, o que muda de verdade com essa nova decisão da OMS. Doutora, bem-vinda, boa tarde, aqui é o TJ Aparecida. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos falar de uma coisa muito importante, que é o tratamento da obesidade, né? Doutora Andressa, aproveito aqui para corrigir, doutora Andressa de Filippo, né? Doutora, Isso. Eu aproveito para perguntar para a senhora, né, de que forma simples esse medicamento, esse GLP-1, ou popularmente conhecido como as canetas emagrecedoras, eles atuam no corpo, promovem essa perda de peso? Se a senhora puder explicar para a gente. Então, vamos lá. As canetas, elas revolucionaram o tratamento para a obesidade, porque antigamente o remédio para emagrecer era remédio que acelerava o metabolismo, e com isso muitos efeitos colaterais cardíacos e tudo mais. As canetas, elas são agonistas de GLP-1. O que é agonista? É uma medicação que estimula o GLP-1, que é um hormônio que todo mundo tem, um hormônio produzido a nível intestinal. Então, com o uso das canetas, há o aumento do GLP-1, que é um hormônio intestinal sinalizador. Ele age lá no nosso cérebro, numa região chamada hipotálamo, uma região importante de controle de fome e saciedade. Então, há um estímulo constante, aumentando a saciedade nesses pacientes. Doutora, boa tarde, obrigado, viu, por estar aqui conosco no TJ Aparecida para falar de um assunto tão importante, até porque, né, tem muita gente usando de uma forma indiscriminada as canetas emagrecedoras, não passando pelo médico como devem passar para ter a prescrição médica. Aliás, hoje é obrigatório até ter a receita para poder fazer a compra desse tipo de medicamento, né? Então, eu pergunto para você, quem de fato pode ser beneficiado dessas canetas emagrecedoras? Existe algum perfil de pessoas para quem o uso não é adequado, não é recomendado? Sim, inicialmente as canetas foram criadas para pacientes com diabetes. Então, as bulas iniciais são para diabetes, mas perceberam que emagrecia e foram feitos estudos robustos, aprovando a segurança no paciente obeso. Então, hoje em dia, em bula, pode ser indicada para o paciente com diabetes tipo 2, com ou sem obesidade, mas é claro que o paciente com obesidade tem o maior benefício. E já é aprovada em bula para pacientes com obesidade a partir de grau 1. Então, a definição de obesidade, a gente ainda se baseia no IMC. É claro que sabemos que só o peso ele não é um informante ideal, porque tem paciente com peso normal, mas com aumento de circunferência abdominal, por exemplo. Mas no paciente com sobrepeso e comorbidades, daí seria diabetes, hipertensão, gordura no fígado, ou no paciente obeso, já é indicado o uso das canetas. Doutora, um outro ponto, né, que muita gente comenta é com relação aos efeitos colaterais, né? É uma caneta emagrecedora, essas canetas emagrecedoras, aliás, têm muitos efeitos colaterais. Existe alguma forma de minimizar? Quais são esses efeitos mais recorrentes dos pacientes? Isso, como eu falei, ele é uma medicação que age no hormônio intestinal. Então, os maiores efeitos são gastrointestinais. Náuseas, vômitos, sensação de refluxo, que é aquela sensação que a comida está parada, um estufamento abdominal, constipação ou diarreia. São efeitos relativamente comuns, ocorrem mais ou menos em 30% dos pacientes. Para minimizar, a gente precisa educar esse paciente, inicialmente para fazer uma alimentação balanceada, porque a gordura piora muito os efeitos colaterais e
distribuir ao longo do dia as refeições. Então, grandes alimentações, também grande quantidade de uma vez, propicia ter maior efeito colateral. Então, a gente sempre orienta evitar a gordura, fracionar a alimentação ao longo do dia em várias pequenas porções. A ingesta de bebida junto com a refeição é uma coisa que prejudica também. E a constipação, muitas vezes a gente resolve com fibra, ingesta de fibra e água. Esses pacientes, como inibe o apetite, muitos deles acabam bebendo, inibindo a sede também, e o paciente não bebe água, o que é fundamental para ajudar, né, o funcionamento do intestino. Doutora, chama atenção nessa nova diretriz da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre essas canetas emagrecedoras, que só medicamento não basta, precisa estar acompanhado o uso do medicamento de hábitos saudáveis. Aí a gente inclui essa alimentação mais equilibrada, a questão da atividade física, dos exercícios, não pode somente se ater ao remédio em si, né? Então pergunto para você, quanto tempo que a pessoa pode tomar o remédio? Como é que deve ser esse acompanhamento dessas outras atividades da alimentação equilibrada, até para evitar o efeito sanfona, né? Aquele que engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala de uma doença crônica. Então, é muito comum essa pergunta no consultório: quanto tempo eu preciso usar as canetas? E isso é muito individual. Então, nunca eu preciso usar a caneta sozinha, sem modificar hábito. Ela precisa, é claro que tem suas vantagens, e falando em tempo de uso, ela pode ser usada contínua até ser indicado e ser acompanhado, mas nunca um tratamento vai ser definitivo só à custa da caneta. Precisa modificar hábito, precisa ter uma alimentação equilibrada, não basta eu comer pouco, eu preciso fazer déficit calórico, eu preciso ter fibra, ter nutrientes, ter proteína, que é muito comum. Quem usa as canetas sem acompanhamento médico acaba emagrecendo muito à custa de massa muscular, que é uma coisa que a gente não quer perder, que favorece o reganho de peso, né? A perda de massa magra, isso favorece eu ter um reganho de peso futuro. Então, o acompanhamento médico, a intervenção nos efeitos colaterais, as técnicas, né, para alimentares, ajudar com o nutricionista, a atividade física regular, é mudar todo o ambiente da casa, não se basear o tratamento todo numa medicação sem mudar o resto. São canetas emagrecedoras que auxiliam na perda de peso e não canetas milagrosas, né, doutora? Obrigada, viu, pela participação, por nos ajudar a entender a complexidade, né, desse medicamento que está chegando no mercado para auxiliar a perda de peso das pessoas que sofrem com obesidade. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde. E sempre procurar o médico especialista, não tomar por conta própria, né, porque pode ter consequências graves. Muito obrigado, viu? Obrigada. Sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Um abraço para você.